Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? É um grande privilégio, uma oportunidade especial estarmos juntos a partir de agora aqui no programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha, onde nós nos encontramos sempre discutindo, tratando dos assuntos do momento do nosso cotidiano. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas e contando sempre com a presença de convidados da nossa comunidade. O Cidade Aberta e a programação da TV Cidade pode ser acessada por 5 alternativas. Tem 5 canais. Aqui o nosso canal 14, pelo aplicativo de celular que você baixa, se já baixou, excelente, mas caso contrário, baixe no seu aparelho de celular e você vai ter acesso 24 horas de forma gratuita. Toda a nossa programação. Ainda tem Facebook também, tem o YouTube e também temos o nosso site www.tvcidade.net. Ali tem um dispositivo, tem um link para você acompanhar a nossa programação ao vivo. Tudo que rola aqui no canal 14 está disponível então nestas outras plataformas. São várias oportunidades para você estar conectado, ligado junto conosco. O programa Cidade Aberta de hoje vai falar sobre o Natal e o final do ano. Estamos nos aproximando das chamadas festas de final de ano. E o que a gente lembra destas festas de final de ano? Famílias reunidas, ceias, momentos especiais, talvez pessoas que não se veem há algum tempo, alguns meses, mas que acabam se encontrando no final do ano, seja no Natal, seja na virada do ano. Enfim, é um momento muito especial na minha, na sua, nas nossas vidas e que nós também precisamos agradecer. Final de ano, final de um período que se encerra, não é final de vida, o mundo não vai acabar, o mundo vai continuar, mas enfim, é a oportunidade de sabermos e termos a grandeza de reconhecer e pelo menos no nosso coração externalizarmos um muito obrigado pelo ano. Foi difícil, mas já vale a pena agradecer pela vida, pelo fato de estarmos aqui. E para nos ajudar nesta reflexão, festas de final de ano, virada de ano, Natal, Ano Novo, a vida, a família, é nossa convidada no programa de hoje, a pastora da Igreja Luterana Paróquia de Farroupilha, a pastora Paula Negro, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade mais uma vez. Pastora Paula, muito grato pela sua presença, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, bom, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos dialogando, né, sobre um tema que é tão especial para nós como igreja e também como pessoas cristãs, né, o Advento, ele já está quase findando, né, uma vez que no próximo final de semana nós já celebramos então o Natal. O Natal, né? Com certeza. Chegar ao final do ano, pastora Paula, é sempre um momento precioso em que nós precisamos, pelo menos, render graças e agradecer ao Criador, a Deus e a Cristo, pelo ano que está terminando, independente se ele foi bom ou ruim, mas o fato de chegarmos ao final de ano é um momento de ação de graças profunda e de gratidão também. Com toda certeza, o final do ano ele vem com muitas questões. A maioria das pessoas ultimamente tem falado do grau de estresse que tem sentido, do grau do cansaço também, né? Porque afinal de contas foram aí quase 365 dias de muito trabalho, de muitas atividades, né? E também um ano difícil, vamos dizer, né? Foi um ano que a gente ouviu falar muito sobre as crises, sobre a corrupção, sobre o medo da violência que vem crescendo. Então, isso também nos causa impactos, né? Impactua a nossa saúde, impactua as nossas comunidades, impactua também as nossas famílias. Mas, apesar de tudo isso, foi um ano, com certeza, que Deus também tem caminhado conosco. E por isso que o tempo de Advento, ele é um tempo de preparo para o tempo do Natal, quando a gente celebra mais uma vez a vinda de Jesus menino, mas também é um tempo de reflexão. De reflexão. Onde nós olhamos, ou deveríamos olhar para a nossa caminhada até aqui, perceber aquilo que nós erramos, perceber aquilo que nós falhamos e que talvez nós possamos acertar o passo para o próximo ano e também para o próximo dia de vida, né? Uma vez que Deus nos presenteia com a dádiva da vida, nós também precisamos enfrentar o que vem pela frente com responsabilidade e com gratidão por aquilo que Deus tem feito e ainda fará por cada um e cada uma de nós. Com certeza. Então é um momento
precioso, único na vida de cada pessoa, que deve ser analisado. Cada um faça a sua análise, a sua reflexão, o seu chamado exame de consciência e veja, nesse ano eu acertei aqui, eu errei aqui, eu preciso melhorar nesses pontos. Talvez é o momento mais oportuno e Deus sempre nos dá esta oportunidade de recomeçarmos e melhorarmos. Ele está sempre pronto a nos dar a chance. Muitas vezes nós aqui não percebemos esta chance. Exato. Claro que a parte complexa de toda essa festividade que nos espera agora, no próximo final de semana, é que muitas pessoas esperam para que essa data traga consigo a reflexão. Na verdade, o que a gente deveria fazer, vivenciando o nosso batismo, é que todos os dias nós poderíamos e deveríamos nos dar conta daquilo que fizemos, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, e como se nós tivéssemos uma confissão diária a Deus. Na maneira com que a gente se relaciona com Deus, na maneira com que a gente ora, enfim, isso poderia fazer parte da nossa vida todos os dias. Deveria ser-lo. Exato, e não que só no Natal, enfim, datas esse acumulado, especiais, vamos dizer assim, né, deveria nos fazer agora parar para pensar. Porque se a gente faz isso, obviamente não é também errado, pelo menos que a gente faça uma vez ao ano, então, né? Mas não pode passar disso, né? Exato. Uma vez que a gente faz isso no nosso dia a dia, as nossas cargas, elas também podem ser amenizadas, né? Por qual motivo eu preciso carregar toda a minha mágoa, todo o meu mal entendido durante o ano todo, se Deus realmente está comigo todos os dias? E se o seu amor e a sua misericórdia também vêm a mim? Né? Então, essa atitude também nos dá a capacidade de olhar para o outro com as suas necessidades, com os seus medos, com os seus erros e fragilidades, assim como Deus também olha para conosco. Então, talvez a nossa vida seria um pouco mais tranquila e mais em paz se nós vivenciássemos tudo isso no nosso dia a dia e não só agora, na época do Natal. Acumulando tudo, né? Exatamente. Isso também causa todo o nosso emaranhado de estresse e de cansaço, que obviamente se acumula quando o ano vai terminando e a gente vai vendo as pessoas com menos paciência, enfim, com cada vez mais atitudes, né, de raiva até, muitas vezes, né, não medindo mais as suas palavras, porque simplesmente a gente diz, agora eu já não estou mais com paciência. Então, do jeito que vem, vai, e assim eu vou tentando resolver a minha vida e os meus problemas. Talvez muitas pessoas acabem imaginando ou esperam que o próprio Natal, o próprio final de ano traga tudo isso. Não, mas esta mudança ela tem que vir de dentro do coração. Ela tem que partir única e exclusivamente da pessoa. É a vontade da pessoa. O Natal, a família, o final de ano, as festas poderão ajudar, mas eles serão vazios se não tiver a iniciativa pessoal. Exato. A gente precisa parar um pouco para refletir que o Natal ele não é uma data mágica, em que magicamente os nossos problemas eles são resolvidos. Ou desaparecem. E aquela ilusão também que o próximo ano, com as nossas novas metas, com os nossos novos projetos, ele pode ser diferente. Na verdade, o ano ele vai ser o mesmo, né? Se nós formos os mesmos. Né? Se a gente não transformar aquilo que nos magoou, aquilo que nos causou problemas e desavenças no ano de 2017, o 2018 vai ser exatamente igual, porque eu sou a mesma pessoa. Né? As ações e toda a vivência com a espiritualidade, ela deveria nos transformar para que o próximo ano seja um pouco mais tranquilo, com as minhas atitudes mais tranquilas, com a minha vida mais em paz, com eu entendendo o que significa o perdão dos pecados, a reconciliação e a comunhão. Né? Porque se eu tenho todo esse sentido da minha vida com o meu relacionamento com Deus, obviamente o meu relacionamento com as pessoas e com o meu entorno ele vai ser diferente. Então não é o ano que vem aí que vai ser diferente. Eu preciso ser diferente. Quem faz a diferença somos nós. Em 2018. Exatamente, como em todos os âmbitos, né? A atitude de transformação ela começa por mim, né? Com a transformação dos meus objetivos, obviamente, com as minhas atitudes, os meus pensamentos, para que o final, né, do meu desenvolvimento, da minha atitude final para com as pessoas e vice-versa, seja diferente. Se isso não acontece no meu interior, eu não tenho como externar coisas diferentes, boas, né, que transformem, se eu não me permito essa transformação interna minha. Dos meus sentimentos, dos meus medos, das minhas aflições. Atitudes. Exatamente.
Então essa mágica toda do Natal, claro, óbvio, ela acontece. Nos ajuda, cria o ambiente, cria o clima. Exato, né? Porque novamente Deus se faz humano, presente. Né? Se faz presente entre nós e nos lembra que esse menino que irá nascer, ele também traz a transformação e a renovação da nossa esperança em meio a tantas dificuldades e em meio ao mundo que carece dessa ternura e dessa força que vem na fragilidade de uma criança. É verdade. Pastora, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores e em seguida a gente volta conversando mais com a pastora da Igreja Luterana Paróquia de Farroupilha, a pastora Paula Negel, que hoje está conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Estamos refletindo sobre o Natal, o Ano Novo, a virada de ano, enfim, mas a gente já percebeu que a mudança verdadeira é aquela que vem de dentro para fora e ela tem que contagiar. E muitas vezes, e nós humanos temos esta característica, a gente aponta o dedo, a gente diz, tu tens que mudar, porque não sei o quê, mas eu também tenho que mudar, nós também precisamos mudar. Que bom quando a gente tem esta noção, esta grandeza de que é necessário mudar. Eu sempre digo que ninguém faz tudo certo e ninguém faz tudo errado. Então sempre tem oportunidades, e Deus é tão bom que nos dá sempre a oportunidade. Muitas vezes nós é que não enxergamos essas oportunidades. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta com a continuidade do Cidade Aberta de hoje, aqui na nossa TV Cidade Farroupilha. Refeições de dar água na boca, o sabor da comida caseira bem preparada, servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade. Eu sou Joana Butelli, nutricionista. Estou há anos nesse ramo tentando ajudá-los a ficar saudáveis para o resto da vida e não para o verão, nem para o inverno, nem para o casamento. Né? Hoje minha dica vai assim, vamos viver saudável. A nutrição envolve muito mais que o comer. Né? Envolve estar bem no trabalho, vamos estar saudáveis com a família, vamos estar saudáveis na alimentação, na prática de atividade física, vamos ser saudáveis no dia a dia. Né? Então, hoje, cuidem muito também quem vocês têm por perto, né? Se as companhias estão boas, se o trabalho não está muito estressante, isso tudo reflete na alimentação. Né? A gente, no consultório, às vezes tenta ficar tirando um pouquinho. Cuidado com isso, cuidado com o que fuma, cuidado com o que bebe. O ambiente muito também interfere nessa saúde que a gente busca. Então, hoje, minha dica, acredito que seja assim, viva o mais saudável possível, o melhor possível. Busque aquilo que te faz bem. Né? Modismos, o ambiente hoje, o estressado, o ambiente do fumo, o ambiente das drogas. Esse ambiente todo vai nos levar para o pior caminho. Então, vamos lá. Sigam em frente nessa busca que eu sei que é difícil, mas vale a pena. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784,
espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, telespectadores da TV Cidade. Me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos e a dica de hoje é optar por locais que ofereçam alimentos seguros. Alimentos seguros são aqueles que não causam danos à saúde do consumidor. A prática segura de manipulação de alimentos é uma boa defesa contra as doenças transmitidas por alimentos. O conhecimento das noções básicas de manipulação dos alimentos não é somente uma necessidade, é uma obrigação que deve fazer parte, inclusive, dos preceitos de educação da população e de orientação para os nossos filhos, pois trata-se de uma questão de saúde pública. Então, esta é a dica. De volta com o programa Cidade Aberta pela TV Cidade Farroupilha, aqui pelo canal 14, pelo aplicativo de celular, pelo nosso site, pelo Facebook, também pelo YouTube. São as plataformas que você pode acessar a nossa programação. O programa de hoje conta com a presença da pastora da Igreja Luterana Paróquia de Farroupilha, pastora Paula Neglel, que hoje é nossa convidada aqui nos estúdios. Natal, Ano Novo, é o tema que nos reúne. Pastora Paula, de que forma a gente pode, depois do que nós refletimos no primeiro segmento também, eu sempre digo, podemos celebrar melhor e verdadeiramente o sentido do Natal? A gente não faz ideia, mas o Natal, ele é muito rico, ele é muito precioso. Claro, a gente se preocupa com muita decoração natalina, se preocupa com a ceia, com a mesa, tudo isso é importante, mas não esqueça o mais importante, que é o nascimento do menino Jesus, o menino Jesus que se faz humano também, e acima de tudo a oportunidade, eu gostei muito da palavra que a pastora falou anteriormente, da transformação. Então, como celebrar melhor o Natal? Essa é uma grande questão, né? Uma vez que a gente espera, obviamente para mim sempre foi uma das épocas mais bonitas e especiais do ano, porque a gente sempre se preparou enquanto família também, né? Desde muito pequenos a gente sabia que nessa época as nossas atitudes elas também deveriam mudar, porque senão, obviamente, o sentido do Natal que era para nós quando éramos crianças, o presente não chegaria. Certo. Mas hoje em dia eu vejo que também esse sentido já se perdeu. Ele está desvirtuado. Porque as crianças, obviamente, elas já absolutamente, elas sabem que o presente chegará indiferente das suas atitudes, né? Sim. Porque também, obviamente, os pais não vão ali como um castigo deixá-los sem algum agrado. Porém, o Natal, ele precisa ser relembrado nas pequenas atitudes, né? Nas pequenas e simplórias, os pequenos e simplórios momentos da nossa vida. Obviamente que ceias são importantes, porque ali a família também se reúne para ter um tempo de comunhão, um tempo de partilha. O que nós precisamos fazer é que essa ceia, indiferente de qual alimento nós tenhamos na nossa mesa, ela tenha o sentido para a nossa vida. Nem que seja um prato de arroz e feijão, que a gente tenha coragem e compaixão de sentar um de frente para o outro na nossa mesa, sem ter nenhum tipo de atrito acontecendo. De rancor, de raiva, de ódio. Que a família se sente ao redor da mesa com carinho, com ternura e com misericórdia.
A gente pode ter a melhor ceia do mundo, né? Mas a gente pode talvez ter ainda algum problema não resolvido com alguma das pessoas que está ali sentando na mesa, e a gente está pensando, se fulano vier, o que eu vou fazer, como eu vou me portar. Ah, não, eu não vou na ceia porque o fulano vai. Exato. Então, esse preparo também perpassa essas questões. Não importa a casa que você tenha, se tem as decorações mais bonitas e mais caras, se você não tem união nas pessoas que ali convivem contigo. Não importa se você tem uma árvore enorme montada, cheia de presentes, se o presente da vida não te faz feliz. Se a tua família não te basta para que você seja uma pessoa grata. Né? Acho que a gente tem confundido muito os objetivos e o norte da nossa vida, e a gente tem baseado a nossa felicidade em coisas. Em materialidades. Coisas materiais, presentes, que a gente pode tocar, vestir, enfim, mas a gente não tem se dado conta da gratidão que a gente deveria ter por simplesmente poder abraçar alguém e se sentir grato por isso. Né? O Natal, ele vem para nós, e esse Jesus menino que nasce, ele vem trazendo também o poder, né, que o profeta Isaías tanto fala, o príncipe da paz, o conselheiro, né, o pai da eternidade, né, o Messias que vem para trazer e veio há tantos anos atrás. E se repete a todos os anos. Em um momento de crise, em um momento que era prestes a uma guerra muito grande. E de certa forma hoje nós também vivemos em uma guerra. Porque as pessoas não têm confiança umas com as outras. Né? A gente teme por contar alguma coisa para alguém se essa pessoa vai passar adiante. A gente tem uma crise enorme de confiança e também de amizades. As pessoas já não têm... O próprio Padre Paulo diz que há uma crise ética. Com certeza, com certeza. E a gente vai estreitando os nossos laços e muitas vezes não tem contato com pessoas porque a gente teme o que elas vão pensar se souberem dos meus erros, das minhas fragilidades e dos meus medos. Né? Esse Jesus menino, ele vem para nos trazer esse entendimento de que nós somos humanos também. E que nós não precisamos ter altos poderes financeiros, se aquilo que mais dá sentido à nossa vida é estarmos bem conosco, né? Conosco mesmos. E com as pessoas que convivem em nosso entorno. O Natal, ele precisa ser um momento de confraternização e também de compaixão. E isso é o princípio de tudo. Se a nossa vida ela é uma vida de gratidão, obviamente a gente vai ser grato por aquela celebração que a gente tiver, seja ela pomposa ou não. Mas esse menino, precisamos lembrar que ele não nasceu em um castelo, ele nasceu num coxo que tinha ali, né, o alimento dos animais, sim, em meio a pessoas muito humildes. Da forma mais humilde e simples possível, né? Exato, que tinham sede, sim, e buscavam uma nova vida e a transformação. E eu creio que esse Natal em especial vem também para nós resgatarmos essa sede de mudança, essa sede de transformação, como nós falávamos no primeiro bloco, para que a gente se encoraje a muitas vezes também debater aquilo que nos causa medo. A situação do governo, a situação política, a situação de crise que vivemos, as milhares de famílias que precisaram voltar para a sua cidade natal porque perderam o seu emprego, perderam um meio de manter a sua família com dignidade. E isso não tem mexido conosco. Nós estamos quietos. Na zona de conforto. Na zona de conforto, porque talvez em nossa casa ainda não falta o alimento. Sim. Mas o nosso sentido e o nosso sentimento cristão é também olhar por aqueles que necessitam. E o Natal também tem disso. A pergunta é, o que nós ainda podemos fazer, o que nós ainda não fizemos para que essa discussão também venha nesse tempo em que a gente celebra esse Deus menino que vem mais uma vez e que questiona, e questionou muitas questões. E que também faz com que a nossa vida de testemunho seja um desafio. Porque nós não falamos só do amor, só da graça, só da ternura, mas nós também precisamos desafiar, né, toda essa questão do poder público para que os olhos se voltem para aqueles que mais necessitam.
e que a justiça seja feita, que exista paz, que exista tranquilidade para a gente ir e vir, trabalhar, servirmos e também agradecermos a Deus por tudo isso. A pergunta é, que tipo de Natal nós teremos no nosso Brasil esse ano? Sim. Né? Então essas questões elas precisam vir à tona, porque esse Cristo também questionou muito em seu tempo, isso há 2000 e poucos anos atrás. E nós hoje trazemos a palavra de Isaías, do Evangelho de Lucas, muito presente em nossa vida. Uma voz que clama no deserto diz, preparai o caminho do Senhor. Que tipo de preparo nós temos tido? Que tipo de lição de casa nós fizemos em nosso lar para que os nossos filhos entendam a gratidão, a misericórdia também para aqueles que não têm toda a pompa e circunstância que talvez nós temos. Importante falarmos bastante nessa questão da transformação. Nós podemos, nós somos capazes, agora volta aquela velha história, depende de mim. Tem uma música que diz depende de nós, enfim, depende de cada um. A transformação, ela também é algo que vem de dentro para fora. E a transformação ela constrói. Por isso que nesse Natal a gente consiga também se transformar. Eu sempre digo, se está bom, pode ficar melhor ainda. Se não está bom, pode ficar um pouco melhor. Então depende da gente. E assim, geralmente essas transformações, quando a gente fala em transformação, parece algo difícil, longe, distante. Não, são pequenas atitudes, são pequenos gestos, os pequenos, grandes gestos, né, pastora Paula? Exato. Aconteceu agora nesse último final de semana com a Casa da Amizade, que é junto com o Clube do Rotary, as mulheres reuniram uma grande quantidade de doces e a Casa da Amizade organizou isso tudo em pacotinhos, isso foi entregue em inúmeros bairros aqui da cidade. Na campanha Levando o Natal Onde o Papai Noel Esquece de Passar. E ontem à noite na nossa conferência. E eu tive a oportunidade pela TV Cidade, lhe interrompendo, registrar esse momento especial. O sorriso de tantas crianças, isso está marcado no meu coração, o sorriso de tantas crianças ganhando aquele saquinho de balas ou com os presentes que foram doados pela comunidade. Por isso que eu dizia e bato novamente, Natal nos quer atitudes concretas. Nós temos que ter uma atitude concreta. É o nosso jeito de celebrarmos melhor. Exato. E ontem na nossa confraternização, então, de final do ano do Clube do Rotary, me chamou muito a atenção o sentimento das mulheres que participaram da entrega. Eu não pude estar presente porque também estava com a agenda lotada em Bento Gonçalves, mas o sentimento assim de gratidão delas talvez tenha sido até maior do que a alegria daquelas crianças de receberem um simplório pacote com pelo menos 10 tipos de doces lá dentro. Sim. E o sentimento de gratidão por poder ter feito algo e estado lá com eles. E talvez, obviamente, mais anos anteriores isso deve ter acontecido também aqui na cidade. Mas esse sentimento de gratidão, de estar próximo daquele que precisa, daquela que precisa, é o que precisa ser o desafio para nós, né? Muitas vezes, como igreja, nós também pecamos nesse sentido, né? O pecado faz parte da caminhada humana. Obviamente, desde o início, né, da nossa caminhada como pessoa cristã. Às vezes, como igrejas, nós vivenciamos o evangelho, a partilha, a comunhão internamente. Né? Por longos e longos anos, a nossa igreja foi conhecida como a Igreja da Palavra, ainda, né? A Igreja Luterana. Exato, como a Igreja da Palavra, que tem mais propriedade, enfim, base teológica. Mas o desafio nosso, hoje em dia, é essa constante reforma e transformação da maneira com que a gente convive no ambiente onde nós estamos inseridos. E eu percebo que muitas vezes nós não nos relacionamos com o próximo. Porque é muito mais fácil nós permanecermos ali na nossa zona de conforto em meio aos nossos membros do que irmos além das nossas cercas e das nossas portas e dos nossos prédios para termos contato com aqueles que realmente necessitam e ouvir e saber o que é necessário para que o Natal também seja um momento de alegria. Talvez esse gesto que aconteceu, onde o Natal não passa, onde o Natal não chega, tenha sido o início para que a gente realmente inicie o próximo ano sabendo no nosso compromisso com o próximo. E que muitas outras atitudes, muitas outras entidades também se envolvam nesse sentido de amor ao próximo e de compromisso. E isso, de certa forma, na nossa cidade se faz presente.
inclusive com a manutenção do nosso hospital, né? Sim. Eu vejo que Farroupilha e os seus munícipes, né, o povo em geral, tem muito esse sentimento de pertença e de solidariedade. Então a gente também não pode falar assim, que não existe a compaixão e a misericórdia, porque aqui sim existe e se faz presente no dia a dia, uma vez que nós percebemos isso ao nosso entorno. Então a gente também precisa falar desses momentos e dessas pequenas atitudes, porque elas também são atitudes louváveis. A gente não pode generalizar e pensar, poxa, então nós não estamos preparados para o Natal. Claro, se nós não estivermos pensando no perdão, no amor, na misericórdia, enfim, na alegria da gratidão, realmente nós não estamos preparados. Mas a gente precisa também falar daquilo que é bom e que acontece e que tem sentido e que tem sido feito até. Perfeito. Bom, nós vamos encerrando esta primeira edição do programa Cidade Aberta de hoje aqui na TV Cidade Farroupilha. A pastora Paula Neglo vai continuar com a gente ao longo da segunda edição do programa e nós vamos continuar falando sobre o sentido do Natal, do Ano Novo também. Vamos entrar um pouco mais na questão do amor e do perdão. Claro que para ter amor é necessário primeiro que seja consolidado o perdão. Perdoar não é fácil, mas também não é uma tarefa impossível. Basta querer. O Cidade Aberta fica por aqui nesta primeira edição. Você continua na sequência da programação da nossa TV Cidade Farroupilha e nós nos reencontraremos na segunda edição falando mais sobre Natal, Ano Novo, enfim, família, esse sentido máximo. Como é bonito o Natal celebrado em família. E eu digo uma frase, talvez muitas pessoas acabem rejeitando a família. Você veio de uma família e você partirá com uma família. A família é o começo e é o fim. O meio pode estar um pouco fora, não é o correto, mas no começo e o fim da sua vida, você vai passar pela sua família. A gente volta na sequência da programação da TV Cidade com a segunda edição do Cidade Aberta.